Olá, meu nome é Giovanni, estou no segundo ano da etapa discipular, na qual nós chamamos de filosofia, e sou natural da cidade de Cambuí, pertenço à paróquia Nossa Senhora Aparecida, e hoje, a pedido da Pastoral Vocacional, venho contar um pouco da minha história vocacional. Então, como já disse, sou da cidade de Cambuí, sou de um bairro chamado Rio do Peixe, e foi lá que eu cresci, que fui criado. Então, a minha história vocacional, ela acontece no meio das pastorais, na minha comunidade, desde muito novo, junto da minha família, do pessoal que morava lá perto de casa, da comunidade, nós tínhamos os encontros, da campanha da fraternidade, da novena de Natal, na qual participava ainda quando era muito criança. Naquela época ainda não tinha muito a ideia do chamado, se Deus estava me chamando. Mas eu sentia alegria, sentia entusiasmo de participar desses encontros e ao mesmo tempo já aos poucos as pessoas que faziam parte, que coordenavam os encontros, deixavam que eu fizesse algumas partes destes encontros. Então, entrando na catequese, conhecendo mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a fé da igreja, então eu pude me encantar cada vez mais com essa vida, ser cristão, ser católico, E a partir disso eu pude ir discernindo, descobrindo aquilo que Deus me chamava para que eu fosse a vida que Ele queria. Mas mesmo tendo sinais do chamado de Deus, eu tinha muita insegurança, A vocação tem muito disso. Deus nos chama, mas com o chamado vem o medo de dizer sim, o medo de responder o que Deus nos pede. Por isso, muitas das vezes, principalmente na minha adolescência, eu fugia do chamado de Deus. Teve uma época que eu falava assim, não quero mais saber de ser padre, tenho esse desejo, mas não quero mais saber. Mas continuava na caminhada na comunidade. Era proclamador da palavra, acólito, fui coordenador de liturgia da minha comunidade, participei do conselho de pastoral comunitário. Então, foi todo um desenvolvimento, Deus foi guiando a minha vida ao longo da vivência comunitária, nas pastorais da minha comunidade. Em 2014, quando criou a paróquia Nossa Senhora Aparecida, minha paróquia, desmembrando da paróquia Nossa Senhora do Carmo, minha comunidade passou a ter missas dominicais. O primeiro pároco foi o Padre Omar, que hoje está em Itajubá, na paróquia Sagrada Família. E naquele tempo ele já me provocava, aquela provocada que os padres nos fazem. Você já pensou em ser padre? Já passou isso por sua cabeça? Lembro que uma vez, no primeiro ano, que eu estava no primeiro ano do ensino médio, quando foi criada a paróquia, fui conversar com ele, daí disse para ele que não queria, fazer ainda acompanhamento, porque eu não achava muito maduro, eu não tinha maturidade ainda, As pessoas falavam, você nunca pensou em ser padre? Você tem jeito de padre? Eu pensava que indo para o seminário, eu estaria seguindo muito mais ouvido, seguindo mais o que as pessoas me diziam, do que de fato era aquilo que Deus me chamava. Eu tinha medo, Será que isso é minha vocação mesmo? Mas eu continuei na comunidade, Fui 4 anos de acólito, terminei o ensino médio e comecei a fazer a faculdade de Física, Mas quando eu fazia a faculdade de Física, tinha aquela inquietação, parecia que não me realizava naquilo, parecia que aquilo ainda não era o que Deus queria para mim. E então no ano de 2019 eu tive uma crise, vocacional. Foi a crise mais forte que eu me lembro, que eu ainda estava muito indeciso se aquilo era a minha vocação mesmo, aquele chamado que eu sentia desde a época da infância, que não tinha sumido. Uma coisa interessante é que quando o chamado de Deus, de fato, Deus nos chama, não adianta a gente tentar fugir. Esse chamado sempre vai permanecer conosco, sempre. Apesar do medo, o chamado sempre vai estar junto de nós. Deus sempre chama. Até mesmo aqueles que já são padres hoje, ainda continuam sendo chamados por Deus. O chamado é por toda a eternidade. Então, eu queria discernir esse chamado, mas ainda tinha medo. Lembro então que lá perto de setembro, perto já dos finados, da época de finados, outubro, setembro, teve um evangelho num domingo que chamou muito a minha atenção, em que Jesus dizia para os seus discípulos: se quiserem me seguir, renuncia pai, mãe, irmãos e a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquilo marcou muito fundo no meu coração e foi então que disse para mim mesmo: eu preciso dar resposta àquilo que Deus me chama. Então, conversei com o pároco, o Padre Omar, e ele então
me direcionou para o seminário arquidiocesano. Daí eu vi no acampamento, do seminário, um grande acampamento que eles fizeram, era o primeiro ano, no mês de novembro, lembro-me até que foi na solenidade de Cristo Rei, e aí fiz o acompanhamento durante todo o ano de 2020, e aí no finalzinho do ano de 2020 fui aceito para entrar no seminário. Nós ainda estávamos na época da pandemia, tanto no acompanhamento como também no início do seminário. E aqui estou eu hoje, discernindo a minha vocação, pensando, refletindo, rezando por ela, rezando aquilo que Deus me chama. E algo que deixo de mensagem para você, meu querido irmão, que pensa, já pensou, tem aquele desejo de ser padre. Uma coisa é fato, o medo sempre vai estar à nossa frente. O medo sempre vai estar, quando a gente pensa sobre a vocação. Mas nós precisamos ter um pensamento sobre isso daí. Será que ao responder o chamado de Deus, isso vai me realizar? Isso que eu penso, estou me realizando? Se sim, se a resposta for sim, vale a pena dizer sim ao chamado de Deus. E uma coisa é verdade, ir ao encontro da vocação que Deus nos chama não vale somente a pena, vale a vida inteira, vale toda a vida doada, porque é uma vida de felicidade, apesar dos desafios. É uma vida que Deus nos chama para a santidade, se santificar no estado de vida que Ele nos chama. Por isso, não tenha medo, coragem, responda o sim, responda o chamado e venha fazer o acompanhamento em nosso seminário.